Sexto ano, semana 4, apostila 4. A Grécia Antiga, a gente continua falando um pouquinho sobre a Grécia Antiga. Isso muito importante saber. A antiga Grécia nunca formou um reino ou um império grego. Eram cidades-estado, cidades espalhadas pelo território. Como nós vimos também na semana 3, a Grécia parece uma mão que se estende ao sul da Europa, nesse formato mais ou menos assim. Cheia de ilhazinhas, e esse isolamento, esse território muito cheio de montanhas, muitas ilhas, tem uma atividade vulcânica muito grande. Nesse território, então, nós tínhamos as cidades-estado, cidades que tinham cada uma sua forma de governo, uma prática cultural muito própria, e as duas principais cidades-estado da Grécia Antiga eram Esparta e Atenas. Então, falavam o mesmo idioma, tinham os mesmos deuses, tinha uma cultura muito em comum, uma comunhão de cultura, mas também tinha diferenças importantes entre elas, que é o que nós vamos ver um pouquinho mais nessa semana 4. Como nós falamos também, quem assistiu ao filme ou leu os quadrinhos Os 300, dá uma boa percepção, apesar de ser um quadrinho, apesar de ser uma produção que tem objetivos, né, de venda, etc. Mas a gente pode ter uma certa noção de que Esparta era uma cidade principalmente militar, voltada para o ideal masculino de força física, de educação pela disciplina militar e por exercer, inclusive politicamente, essa força física masculina. Então, normalmente a gente identifica a cidade de Esparta com a ideia de educação militar. Quando a gente fala assim, uma educação espartana, é uma educação muito rígida, muito firme, como nós vemos em vários pontos na sociedade espartana. Por exemplo, aos 7 anos de idade, os meninos eram levados a academias militares, onde eles ficariam até os 21 anos estudando, mas principalmente exercendo, treinando uma prática atlética, uma prática militar. Daí, Esparta ser muito conhecida na história, na produção cultural, pela ideia militaresca, pela ideia de força física e militar. Outra característica importante de Esparta era o fato de que a região do Peloponeso, onde ficava Esparta, era uma região principalmente voltada para a atividade agrícola. Então, era o que nós chamamos de soldados, cidadãos camponeses. Era uma característica muito forte da sociedade espartana, essa divisão entre esses cidadãos que eram soldados e a atividade agrícola, que era essencialmente voltada para o abastecimento dessa grande cidade-estado que era Esparta. Atenas, por outro lado, nós vamos ver também muito dessa produção voltada para a ideia da educação intelectual, o pensamento, as ideias nas artes, na filosofia. Não que não houvesse isso em Esparta, não que não houvesse isso em outras importantes cidades e estados da Grécia, mas Atenas vai ser um grande centro cultural que também havia uma disciplina militar, também havia
academias militares, a ideia de cidadania por meio da atividade do exercício militar, grandes soldados, grandes estrategistas atenienses, né, grandes guerreiros atenienses, mas Atenas tinha uma educação mais voltada para esse ideal artístico, um ideal mais intelectual. Então, quando a gente fala, a gente divide muito esse mundo grego antigo entre uma educação mais voltada para as ideias, que seria Atenas, e uma educação mais voltada para a ideia da força atlética, que seria Esparta. Isso está na divisão, nos livros que a gente estuda. É muito mais do que isso, mas a gente simplifica para entender melhor essa grande sociedade grega antiga. A questão da divisão política também tem muito debate sobre isso, é muito mais do que simplesmente isso, mas Esparta, a atividade política, exercer a atividade política era algo muito mais ligado a um pequeno grupo, que nós vamos chamar de oligarquia, governo de poucos, enquanto que em Atenas havia mais abertura política para a participação dos cidadãos, o que nós chamamos de democracia, que a gente traduz como governo do povo, mas o povo não eram todas as pessoas, o povo eram aqueles que tinham liberdade e o direito, portanto, de participação da política. Portanto, em Atenas, apesar de que havia uma quantidade maior de pessoas que atendiam a esse critério de cidadão, mas nem todo mundo, aliás, a maioria não era cidadã em Atenas, apesar de ser uma democracia. Um governo do povo. Esse demos, no conceito que nós temos, quando a gente fala o povo, a gente pensa hoje como se fosse todo mundo. Mas no mundo antigo, esse povo não era todo mundo. Quem não era cidadão, portanto, mulheres que eram consideradas inferiores aos homens, portanto não atendiam ao critério de capacidade intelectual como os homens, isso são os conceitos da antiguidade. Então as mulheres não eram consideradas cidadãs, escravos, estrangeiros, homens menores de 21 anos que não tivessem nascido naquela localidade, cujo pai e mãe também não tivessem nascido. Então são critérios que colocavam basicamente um grupo masculino dentro desse critério de cidadania, mas também nem todos os homens atendiam a esses critérios. Daí você vê a grande diferença. Não havia essa ideia que nós temos hoje da igualdade entre todos. Quando nós falamos hoje de igualdade, ainda que exista muita desigualdade na nossa sociedade, as leis garantem, pelo menos a gente busque uma igualdade. E nas sociedades antigas, e a sociedade grega não era diferente, o que havia é que a lei dizia e previa desigualdades. Um lado interessante também da sociedade espartana é uma liberdade maior para a circulação das mulheres, como o próprio texto que veio na apostila diz. Então, o fato de ser uma sociedade muito voltada para o ideal militar levava esses homens de Esparta muitas vezes a guerras, e que isso desabitava a cidade, despovoava a cidade, e a cidade ficava na mão, no controle, na governança de mulheres. E isso explica em boa parte também o poder e a liberdade que muitas das mulheres espartanas tinham em relação às suas comadres de Atenas, que apesar de Atenas ser voltado para esse ideal do intelectual, havia muito menos liberdade para as mulheres em Atenas do que em Esparta.
Com relação à religião grega, era uma religião politeísta, havia crença em muitos deuses, e os gregos trazem uma ideia bem diferente de outras culturas da antiguidade, que era a ideia de que os deuses tinham muitos defeitos e vícios. Os deuses se assemelhavam muitas vezes aos humanos, então são características que nós vamos chamar de antropomórficas, quer dizer, antropo, homem, ser humano. Então são deuses antropomórficos, são deuses que têm características humanas e se misturam aos mortais. Isso está ligado muito às crenças também da mitologia grega, de filhos de deuses com seres humanos, que dá origem a semideuses e a uma série de outros seres. É uma religião grega, uma religião muito rica de vários pontos de vista, de inventividade, de criatividade, e vale a pena muito a gente ler, a gente investigar, a gente assistir a filmes, ler livros sobre esse assunto. Muitos das origens do conhecimento que nós temos, nós já tínhamos há 2000 anos atrás com os gregos fazendo um esforço de imaginar a origem das coisas. Então as lendas gregas, os mitos gregos, eles trazem muitas dessas informações para nós e muitas palavras nos remetem também aos mitos gregos. É algo super interessante. Essa mitologia grega, portanto, é um elemento de união dessas muitas cidades-estado, dessas poleis gregas, e havia muitas festividades, havia um calendário de festividades, a principal dessas festividades eram os Jogos chamados Olímpicos, que também tem uma influência tremenda na história ocidental, na história do mundo, da Europa Ocidental e depois da chamada cultura ocidental. Que é o ideal atlético, o ideal de dedicação, de esforço intelectual e físico, a melhoria do corpo e da mente. Então, os Jogos Olímpicos também uma criação grega e que tem um papel histórico importantíssimo. E por último e não menos importante, a filosofia. A filosofia é uma forma de pensar o mundo pelo próprio mundo, ou sem recorrer a forças sobrenaturais, a seres sobrenaturais. Explicar a natureza pela natureza. Por que chove, qual os sentidos da vida, por que tem o dia e a noite. Tudo isso são questões que os gregos antigos se debruçavam, pensavam, raciocinavam. Tem muitas escolas de filosofia, cada uma seguindo uma linha, criando uma linha. Mas o importante é que a filosofia é a mãe de todas as ciências. É a explicação, a busca por uma explicação racional do mundo, o que os gregos chamavam de logos, ou lógica, o pensamento que pode ser argumentado, comprovado, por meio da observação da natureza, da formulação de ideias. Então, a filosofia grega ela está na origem de muitas das ciências que nós temos até os dias de hoje, da própria história, da medicina, da geografia, em muitos campos da matemática, da física, da química, da astronomia. Então, os gregos são como nós podemos dizer, grandes fundadores das chamadas ciências ocidentais. É claro que os gregos tinham muita influência de outros povos, como os egípcios, como os persas, povos do Oriente. Havia uma circulação muito grande pela própria localização da Grécia de um contato comercial. Os gregos também eram grandes comerciantes em muitas cidades portuárias. A própria cidade de Atenas era um grande centro comercial e cultural. Então havia uma influência muito grande de povos da antiguidade naquela região ali circulando. Mas os gregos eles criaram sistemas de ideias, princípios
que fundam um novo tipo de pensamento que nós chamamos hoje de filosofia, certo? Então dê uma boa olhadinha nessas páginas do nosso livro didático e nós vamos voltar assim que nós retornarmos à escola a esses assuntos, se Deus quiser, a esses assuntos muito legais da filosofia, da mitologia grega. E por enquanto é isso. Estamos afastados, mas acesse os canais e deem uma boa olhadinha e leitura nessas páginas do nosso livro didático. Vou enviar novamente o PDF, quem não tiver, entre em contato que eu envio, certo? Até mais. Bom beijo outubro para todo mundo.